A paz do Senhor Jesus, mais uma vez aprendendo com vocês, aprendendo com a palavra de Deus. Nós precisamos estar na posição certa, no lugar certo e na hora certa, para Deus falar conosco. Deus fala com a gente de várias maneiras. E hoje nós vamos ver uma maneira que o Senhor Deus usou para trazer uma mensagem para o povo de Israel através do profeta Jeremias. Era ele um homem conhecedor, já calejado de tantas vezes o Senhor tinha falado com ele. Talvez por isso fosse até mal visto diante dos desobedientes. Desobedientes que ainda no dia de hoje temos no nosso meio, na nossa igreja, em todos os lugares. E crentes, pessoas que frequentam a igreja, que fazem parte de alguns grupos, que às vezes até pregam a palavra de Deus, mas são desobedientes. Nós encontramos o nosso Deus interessado em trazer uma mensagem para o povo de Israel. E ele chamou a atenção de Jeremias. No capítulo 18 de Jeremias, bem no comecinho, está aqui como subtítulo: O vaso do oleiro e a impenitência do povo. Ou seja, a falta de cuidado, falta de obediência, falta de visão do que pode e do que não pode. É bem certo que Deus nos deu o livre-arbítrio, mas tem coisa que convém e tem coisa que não convém a nós. E a palavra de Deus, no capítulo 18 de Jeremias, diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo... A palavra vem, nós precisamos observar para ver como ela vem, de onde ela vem, como é essa palavra e principalmente se é de Deus, se é o nosso Deus que está nos dizendo. A palavra veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Olha, Deus podia ter chamado Jeremias no canto e ter tido uma conversa franca com ele e dizer: olha, fala isso assim, assim para o meu povo. Mas ele disse: levanta-te, te prepara, te dispõe, põe-te de pé, assume o teu lugar e desce à casa do oleiro e obedece, presta atenção,
Veja como está a tua vida, como está em teu redor, se você está sendo agradável a Deus. E lá, depois de você prestar atenção, depois de você abaixar a tua guarda, a tua defesa, e deixar a minha palavra ir a você, eu farei você entender. Então nós precisamos observar e precisamos nos colocar no lugar certo. Da maneira que Deus espera que nós estejamos. E desci à casa do oleiro. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre a roda. Nós precisamos observar quais são os propósitos de Deus. Deus às vezes usa pessoas que não são do nosso meio. Pessoas que nós não esperamos que sejam usadas por Deus para nos trazer uma mensagem. Tem um ditado bastante popular no nosso meio, que diz até que da moita que nós não esperamos é que sai o coelho. Então nós precisamos estar apercebidos das coisas que estavam acontecendo. Quando Deus mandou Jeremias descer à casa do oleiro, ele prestou atenção no oleiro. E ele estava fazendo um vaso. E se Deus mandou que descesse à casa do oleiro, foi porque realmente Deus sabia que ele era um oleiro. Não era um aprendiz, era acostumado com o barro, com as rodas, com o vaso. Era o seu ganha-pão, o seu intento. Mas do nada, aquele vaso se desmanchou. Não permaneceu da maneira que o oleiro estava fazendo. Às vezes Deus toca em alguma coisa. Às vezes Deus toca em alguém para que nós ficamos apercebidos da sua vontade. Notar as coisas para saber se são de Deus. E entender quando Deus fala conosco. Nós entendemos e sabemos que é Deus quando nós conhecemos a sua voz. E nós conhecemos a voz de quem temos intimidade, de quem estamos acostumados. Diz a palavra de Deus, na parábola das 100 ovelhas, que as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Estava fazendo a sua obra sobre a roda. Como o vaso que fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer-lhe um outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, para que a palavra chegasse, para que a mensagem para Israel fosse transmitida, precisava de uma certa capacitação de Jeremias. E aí veio a mensagem de Deus. Não poderei fazer eu de vós como fez este oleiro? Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nós precisamos conhecer quando é o nosso Deus que está falando. Para isso, nós precisamos ter uma ligação constante com Ele.
para que da maneira que Ele determinar que nós devemos estar, nós estejamos. E aí vem o que os irmãos conhecem e que muitos pregam. Se este meu povo, que se chama pelo meu nome, fazer mudança na sua vida, trabalhar do meu jeito, fazer como eu quero, todo o intento mal que podia acontecer eu posso mudar. Nós encontramos bem mais lá na frente, já no Novo Testamento, o nosso amado Salvador dizendo: vós sereis os meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Entendamos que nós precisamos compreender Deus. Entender quando é Ele que fala. E nunca questionar. Quando é Deus e quando não é, nós precisamos ter discernimento. Todo o discernimento nós temos em duas etapas. Palavra e oração. Nós somos propensos a erro. Mas nós temos toda a chance de acertar. Prestamos atenção nisso. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.